presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que se cada pessoa que ficar insatisfeita com uma decisão do STF quiser mudar o funcionamento da Corte, a instituição não vai resistir. A fala do ministro foi feita durante um evento do Conselho Nacional de Justiça em Salvador. Se tem uma forma de não cumprir bem o próprio papel na vida é tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo, o que evidentemente é impossível. De modo que é preciso compreender a percepção crítica que muitas vezes a sociedade brasileira tem do Supremo. É porque nós estamos decidindo as questões que dividem a sociedade brasileira, porque a Constituição brasileira manda a gente decidir. Agora, se cada um que ficar contrariado com uma decisão do Supremo Tribunal Federal quiser mudar a sua estrutura e o seu funcionamento, não há institucionalidade que possa resistir. E aí, Consta, quero te ouvir em relação a essa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz que o STF não vai resistir se continuar a desrespeitar a Constituição Federal, né? Se cada ministro continuar a interpretar a legislação conforme lhes convém. Aí fica complicado mesmo para resistir à Suprema Corte no Brasil. Exato, Paulo. Veja, é óbvio que ele está certo na frase em si. Não cabe a uma Suprema Corte, a uma Corte Constitucional, se preocupar em agradar a todos. Aliás, nem deveria ser uma preocupação, né, o teste de popularidade em si. Eles deveriam simplesmente atender à Constituição. Agora, é mentira, mais uma, né, fake news, se eles fossem julgados com o critério objetivo, né, de mentira que eles andam criminalizando, estava todo mundo preso ali. Principalmente o presidente do STF, Barroso, que acha que Cesare Battisti é um inocente, assassino confesso, acha que João de Deus tem poder transcendente, é um condenado por abuso sexual e por aí vai. Mas veja, respeitar a Constituição é a missão nobre do STF, que eles não vêm cumprindo. Então é mentira quando ele diz que ele está desagradando alguns porque eles estão sendo instigados pela própria Constituição a decidir certas coisas que dividem a sociedade. Ele, inclusive, já confessou em várias outras ocasiões que o intuito dele, que a missão que ele enxerga para ele como ungido é empurrar a história na direção da justiça racial, da justiça social. São palavras do Barroso, não minhas. E não cabe em nenhum lugar na Constituição essa prerrogativa ao ministro do Supremo, empurrar a história. A Constituição não outorga nenhum tipo de poder a esses ministros para isso. E sim fazer valer as leis vigentes, que tem previsão para emenda constitucional, inclusive, se o Poder Legislativo assim quiser. Então, é verdade, a sociedade tem certas pautas que dividem a população brasileira e, não obstante, não da forma que ele dá a entender também, não é uma divisão meio a meio. Por exemplo, aborto, as pesquisas deixam muito claro, a imensa maioria da população brasileira é contra o aborto. Eles querem legislar, eles querem empurrar a história na direção que eles enxergam como progresso. Só que não é progresso e não é previsto na Constituição. É apenas ativismo criminoso.